Olá, seja muito bem-vindo ao Gotas de Fidelidade Podcast. Feliz Páscoa, meu irmão, minha irmã. Cristo ressuscitou de verdade. Aleluia! Muito bem. Eu sou Abílio Gonçalves, sou da Escola de Fidelidade. Estou com vocês aqui nessa segunda-feira para te lembrar que a sua agenda está comprometida toda segunda-feira às 8 horas da noite, aqui no canal da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz no YouTube. Então, meu irmão, já vai curtindo esse vídeo, mandando para geral, vai no seu grupo lá de amigos, de familiares, encaminha o link, faz aquele print maroto aqui da tela quando a gente estiver com o nosso convidado, compartilha nas suas redes sociais para que todo mundo, para que geral possa vir acompanhar o nosso bate-papo dessa noite. Olha, Isaías, lá no capítulo 45, no versículo 15, ele nos diz: verdadeiramente sois um Deus escondido. E Santo Afonso Maria de Ligório, ele se refere a essa passagem que não há nenhuma outra obra do amor divino que confirma mais essa palavra do que o adorável mistério do amor, né, no Santíssimo Sacramento. É onde nosso Deus está inteiro escondido. Jesus, ele ao se encarnar, ele se revelou humano, se mostrou como nós. Mas quando ele nos deixou o sacramento da comunhão, ele também escondeu a sua humanidade e se mostrou para nós como pão. São Bernardo, ele vai nos falar também que desta forma ele nos demonstra sua ternura de amor que tem por cada um de nós. O que fica evidente agora é a caridade. E como nós conhecemos hoje esse belíssimo sacramento, principalmente por meio da vida consagrada, os padres, freiras, todos eles que testemunham o viver de Deus para o outro, e em diferentes realidades e carismas. Até o Papa João Paulo II, lá em 97, dia 2 de fevereiro, ele instituiu um dia para a vida consagrada. E o que é mais interessante é que nessa mensagem ele diz assim, que o consagrado, ele ajuda a igreja inteira a valorizar sempre mais o testemunho das pessoas que escolheram a seguir a Cristo mais de perto, mediante da prática dos conselhos evangélicos, né? Ao mesmo tempo, quer ser essa pessoa consagrada uma ocasião propícia para renovar todo o propósito, reavivar os sentimentos que devem inspirar na sua adoração ao Senhor. E é por isso que nesse mês nós reservamos um espaço todo especial para a Santa Eucaristia, né? Nesse momento de Páscoa que ocorreu agora, estamos nesse período maravilhoso, e então nos episódios do mês de abril, nós vamos falar sobre a Santa Eucaristia. E o que você acha, meu irmão? O que você tem aí de experiência com o nosso Senhor na hóstia consagrada? Queremos ouvir, queremos que você participe conosco e fale também por meio aqui dos comentários, para que você também faça esse momento. Esse momento é seu, é para que também possamos ouvir a tua voz. E já começamos, né? Olha só, boa noite, aqui Tainã, fundador da comunidade. Boa noite, Pati. É isso aí, vai mandando aí quem está online. E eu já vou convidar aqui as nossas apresentadoras. Fazia um bom tempo que a gente não se encontrava aqui. Venha junto conosco aqui, Camila. Uma boa Boa noite. noite. Fazia tempo mesmo, senti falta, estava desacostumada Olha, já com a isso, apresentação. isso que é bom. E também nossa querida Natália Rocha. Muito boa noite. Boa noite, Abílio, Camila, pessoal. Boa E noite, aí? Nath. É isso aí. Eu vou deixar vocês aí para poder falar um pouquinho com esse povo. E qualquer coisa é só gritar que eu tô aqui atrás nos bastidores. Tchau, tchau. Pode deixar, Valeu. obrigada. Então, Camila, como você tá?
Tô bem, você? Quanto tempo não apresento Quanto contigo? tempo? Acho que foi só o primeiro, né? O nosso primeiro Sim, apresentamos a juntas, estreia. a nossa estreia. Que legal, muito bom. E justo nesse dia especial, né? Dia de Páscoa, aí na oitava da Páscoa. Isso, nessa festa maravilhosa, que a gente vive bem de perto, né, na comunidade, o Trido. De modo muito especial, né? Que o nosso carisma, nós vivemos ali de forma ainda mais profunda na Semana Santa, com a Páscoa. Então, nós tivemos aí uma semana, um final de semana muito intenso, né, Camila? Uhum. E cada Vivendo o ano é carisma de diferente, né? perto. Sim, cada ano é. Eu experimento, assim, a cada ano de forma mais profunda, cada ano Deus vem Uhum. com renovar, né, essa graça e dar a graça de sermos novas, de ser nova verdadeiramente, né? Falando o meu testemunho, assim, do modo como eu Uhum. vivi esse Uhum. retiro que nós tivemos de Semana Santa, foi de fato, assim, uma grande oportunidade de viver o carisma e de viver esse novo, né? Aquilo que Cristo veio renovar mesmo na minha vida. E falando isso, dar uma feliz Páscoa, né, para o pessoal, desejar uma feliz Páscoa para Isso. todos, que seja uma espiritualidade, né, que nós possamos viver de forma real e concreta no nosso dia a dia, na nossa vida, para que Cristo venha reinar em nós. A esperança do ressuscitado possa verdadeiramente habitar, né, nos nossos corações. Isso mesmo. E agora a gente começa aí com esse assunto super especial, né, que é a Santa Eucaristia, agora nesse tempo da Páscoa. Então, nada melhor do que falar do corpo de Cristo, onde ele permanece conosco, né? Ele que prometeu estar conosco até o fim. Isso, e a gente tem um convidado muito especial hoje, né, que já fez parte do podcast uma vez conosco, que sempre enriquece, né, nossos podcasts com o que tem para compartilhar, com a sua vida consagrada. E hoje a gente vai chamá-lo e trazer mesmo para vocês, né, iniciando que a gente teve o podcast de comemoração com o Dom José Aparecido, e hoje nós temos o Padre Paulo Rogério aqui conosco. Seja bem-vindo, Padre, sua bênção. Deus abençoe. Estão me Tudo ouvindo? bem, Padre? Sim, tudo certo. Estamos sim. Sua bênção. Deus abençoe. Amém. Como o senhor está? Estou bem. Vocês me ajudem aí, porque eu não tenho muita familiaridade com esse tipo de coisa. Aí eu vou ficar assim, volta e meia sem assunto, tá? Vocês me ajudem a interagir. Tranquilo. E se fugir um pouquinho, não tem problema não, viu? Tá bom. Não Estou tem bem, graças a problema Deus. nenhum. Não. Bom, Padre, como o Abílio deu a apresentação, né, do nosso podcast, nós vamos falar sobre vida consagrada, sobre a Eucaristia. E, assim, muitas pessoas a gente percebe mesmo quando a gente fala sobre vida consagrada. Muitas pessoas, assim, têm dúvida, pessoas mesmo de dentro da igreja, né, o que seria uma vida consagrada, como isso se dá na Igreja Católica. O senhor pode falar para a gente? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter claro com relação a esse assunto é o que significa a palavra consagração. Eu gosto sempre de partir daí, da etimologia, porque isso Uhum, nos ajuda ajuda a conversa a render, né? Veja, a palavra consagração significa dedicar a Deus. Então, tudo pertence a Deus, mas os seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, têm a possibilidade de não serem de Deus, embora pertencendo a Ele. A consagração é um ato formal, é uma decisão, em outros termos, é uma decisão consciente, livre e responsável de alguém se fazer de Deus, se dedicar a Deus. Isso também serve para as coisas, né?
Por exemplo, se você para pensar no cálice, o que é o cálice? O cálice é um copo, só que ele é um copo especial. Ele é um copo destinado a conter o vinho que, consagrado, se torna o sangue de Cristo. E para ele ser usado nesse propósito, ele é consagrado, né? Ele recebe uma bênção que o destina exclusivamente para isso, para o serviço de Deus. Então, mas estamos falando aqui de pessoas, né? Uma pessoa consagrada é uma pessoa que está dedicada ao serviço de Deus, né? De livre, espontânea, de modo consciente, livre e espontâneo. Essa pessoa, ela quer fazer da sua vida, né, uma ação de graças, um modo de servir a Deus. Bom, basicamente é isso. Uhum. Muito bom, padre. E a consagração, ela é exclusiva dos sacerdotes ou os leigos também podem escolher pela consagração? Então, veja, é uma questão interessante. Pelo batismo, todos somos consagrados, né? Veja que eu disse que a consagração é um modo de se dedicar exclusivamente a Deus. A gente sempre pensa isso na sua radicalidade, e por isso nós somos levados a considerar como consagração unicamente a vida religiosa. Mas, em certo sentido, a vida do cristão, a partir do batismo, toda ela é religiosa. Existem apenas modos diferentes de realizar de viver a religião, ok? Uhum. Entende? Quer dizer, existem Uhum. modos diferentes de viver a religião. Mas a partir do momento do seu batismo, né, toda a sua vida, ela é religiosa, quer você queira, quer não. É claro que se você quiser, melhor para você, né? Porque se você não quiser, você vai estar sabotando a graça que te foi oferecida, né, pelo batismo, a possibilidade de ser salvo. Sim. De modo que, não são só os padres, os bispos, os diáconos, os freis, as freiras, os monges e as monjas, não são só aqueles que nós chamamos, no geral, de religiosos, de um modo emblemático, viverem a religião, que são consagrados. Não, todos os batizados, eles são consagrados. Eles são oferecidos a Deus. E o que se oferece a Deus, quando se oferece uma pessoa, é a vida dela. É a vida dela toda inteira, né? A partir do momento em que se dá esse oferecimento até a morte e pela eternidade. E o senhor poderia partilhar um pouco conosco de como foi o discernimento do Senhor, né, de viver essa vida consagrada, mas pelo sacerdócio, esse caminho de encontro com essa vocação? Bom, o que acontece? Eu dizia que todo batizado é consagrado, é dedicado ao serviço de Deus, e só existem modos diferentes de viver essa consagração, né? Uhum. No que diz respeito à vocação aos ministérios ordenados, que é uma vocação muito específica, o discernimento passa, primeiro, pela pessoa, né? Achar que Deus a chama para isso. Nesse sentido, a coisa é bem subjetiva mesmo, tudo bem? Eu costumo dizer que o critério mais objetivo de discernimento vocacional para começo de conversa é o desejo. Então, sem entrar muito na consideração do que leva alguém a querer ser padre, o simples fato de ela querer ser padre já a habilita para o discernimento vocacional.
Agora, uma coisa interessante com relação ao sacramento da ordem é que ele não é um sacramento absolutamente necessário. Ele é um sacramento, veja, o que isso quer dizer? Ele não é absolutamente necessário para a pessoa, ele é absolutamente necessário para a comunidade, mas não para a pessoa. Né? Alguém, por exemplo, que por N motivos não tem a oportunidade de discernir a sua vocação para a ordem, não é que vai não é que não vai servir para nada ao longo de sua vida nesse mundo e terminar no quinto dos infernos. Não é assim que funciona. Né? Alguém que, por N motivos, não tem a possibilidade de discernir a sua vocação para a ordem, né, pode sim servir aos propósitos de Deus de um jeito que só ele sabe, né, mas, enfim, né, o melhor é que tenha a possibilidade, e tendo a possibilidade, então ela recebe esse sacramento para o serviço da comunidade. Claro que exercendo ele, claro que do modo como ela vive esse sacramento depende da sua salvação, a partir do momento que ela o recebe. Mas tanto é verdade que, sobretudo, esse sacramento serve para a comunidade, que a Igreja nunca duvidou dos sacramentos administrados pelos sacerdotes e pelos diáconos, perversos, indignos. A Igreja nunca duvidou. Mas pior para eles, né? Agora, a comunidade, com certeza, é servida, porque Cristo, com certeza, age por meio deles. Bom, mas eu dizia que o desejo já habilita alguém para o discernimento vocacional. Acontece que, como o sacramento da ordem para o serviço da comunidade, então a comunidade tem uma parcela importante acerca desse discernimento vocacional. Então, não basta só a pessoa... Aqui a comunidade é entendida como igreja, tá? Não basta só a pessoa querer ser padre. A igreja precisa considerar se é autêntico esse desejo. Aí sim, a igreja, se o desejo é algo subjetivo, os critérios da igreja para discernir se é autêntico esse desejo, não, eles são bem objetivos. Né? Tem a ver com as capacidades físicas, com as capacidades humanas e espirituais da pessoa. Né? Coisas que se pode mesmo ver e avaliar. Porque, claro, diz o Senhor, o homem vê a aparência, só Deus vê o coração. Então, é por elementos mesmo externos que a comunidade, a igreja, vai discernir a autenticidade do desejo de alguém que se propõe ao sacerdócio, ao diaconado, enfim. Você perguntou sobre o meu processo de discernimento vocacional, né? Isso. Tá, desculpa, eu acabei esquecendo. Mas aí o que acontece? Desde os meus 6 anos de idade que eu quero ser padre. E não foi nada assim de outro mundo, não, sinceramente. A minha mãe tinha o costume de levar a gente para a missa aos domingos, e numa dessas oportunidades a gente sempre cumprimentava o padre, ela sempre nos fazia cumprimentar o padre no final da missa, ele ficava lá também cumprimentando o povo. E numa dessas oportunidades, por algum motivo, aquilo me marcou de um jeito diferente, né? E eu voltei para casa com aquela ideia de que eu queria ser padre. E sim, só foi isso mesmo. Daí que eu pautei minha infância e minha adolescência nessa perspectiva, né? Eu queria ser padre, e na medida em que eu ficava, então, sabendo o que era o sacerdócio, eu ia
segundo o meu nível de compreensão das coisas, me adaptando. Uhum. Por exemplo, uma das poucas coisas que eu sabia, e é algo, na verdade, todo mundo sabe, né? As pessoas podem não saber muita coisa do sacerdócio, mas sabem que o padre não casa. Isso em Então, todo lugar. então Uhum. o que que acontece, né? Minha infância e minha adolescência praticamente foi pautada, né? Eu evitando as namoradinhas, né? Quer dizer, Uhum. não é que eu não me interessava por ninguém, né? É porque na minha cabeça não fazia sentido dar esse passo, sendo que eu queria ser padre e eu não ia poder casar, e então na minha cabeça era uma perda de tempo namorar. Claro que se tiver algum psicólogo aí ouvindo, né, talvez me julgue bastante agora. Mas eu era só uma criança, né, tentando ser coerente com aquilo que eu sabia. Que Tudo você bem? sabia. Uhum. Dito isso, todo ano tinha aquela menina na sala porque eu me interessava, mas eu ficava lá o ano todo morrendo, né, abafando aquele sentimento de silêncio porque eu queria ser padre. E na verdade eu deixava isso bem claro, né? Eu nunca tive essa preocupação que hoje em dia eu vejo nos rapazes, né, de dizer que querem ser padres, né? Porque na minha cabeça não fazia sentido eu ter vergonha de algo que é bom e que faz bem, né? Se não é a opção da maioria das pessoas, então eu pensava assim, problema delas, porque desde o meu ponto de vista é uma Uhum. opção. Então isso estava sempre claro, eu sempre deixava isso claro, porque sempre no início do ano tem aquele momento que os professores perguntam, o que você quer ser quando crescer? E aí eu falava que eu quero ser padre. E todo mundo, nossa, você quer ser padre? Eu quero ser padre. Eu podia querer ser padeiro, eu podia querer ser bombeiro, eu podia querer ser, sabe, veterinário. Mas eu quero ser padre, né? Vivemos num país livre e eu quero ser padre. Então, era mais ou menos assim. Daí que uma outra coisa que eu sabia é que, ao menos aqui em Brasília, eu não ia conseguir ser padre antes de terminar o ensino médio. E quando foi no terceiro ano do ensino médio, que você sabe, no ensino médio tem toda aquela preocupação, né, com a faculdade e tudo mais. Uhum. Só que aí eu queria ser padre, então, no terceiro ano do ensino médio, eu fiz os encontros de discernimento vocacional. Eu tinha a opção de fazer esses encontros antes, mas eu ia ficar perdendo meu tempo também nisso? Ficar 2, 3, 4 anos indo naqueles encontros? Não, claro que não. Então, chegado o momento certo, mais próximo, né, da, da real possibilidade de ingressar no seminário, então eu fiz os encontros, e isso foi no terceiro ano do ensino médio. Aí era uma vez por mês, ao final dos encontros, né, eu fui aprovado para compor a primeira turma do propedêutico, né? Brasília não tinha um propedêutico, que é esse ano de introdução ao seminário maior. De introdução, assim, à dinâmica de vida que se leva, né, no seminário maior. Aos estudos também, em parte. Naquela época, acho que hoje é mais exigente nesse sentido. Mas só para dizer que Uhum. eu fui aprovado, me submeti ao discernimento da igreja, a igreja viu que eu tinha condições de ser padre, e eu fui para o propedêutico e aí foi indo, né? Do propedêutico para o primeiro ano para o seminário maior, aí vem primeiro ano de filosofia, segundo ano de filosofia, terceiro ano de filosofia. Olha, sinceramente, eu nunca me preocupei muito com se eu tinha tomado a decisão certa ou não, a partir do momento que a igreja viu que eu tinha condições de ser padre. Porque a partir desse momento eu confiei na igreja. E eu fui vencendo cada etapa, me esforçando para, como eu posso dizer, não é me esforçando para dar o meu melhor, né, diante daquilo que era exigido de mim. E, e eu sempre deixei o meu discernimento, no final das contas, nas mãos da igreja, né? Lá no iniciozinho, eu dizia que eu queria ser padre, né? A partir do momento que a igreja viu que eu tinha condições disso, eu deixei isso totalmente nas mãos da igreja e pronto. Fomos aí vencendo um ano após o outro, até chegar o momento de pedir as ordens,
E quando chegou esse momento, tendo confiado na igreja até então, não era aí nos 45 do segundo que eu não ia confiar. Pedi as ordens, fui aprovado e aqui estou hoje. Eu sei, né? Minha história de discernimento vocacional não é nada impactante, mas é a minha história de discernimento vocacional, né? Inclusive, Não, quando eu... e Sim. só um comentário sobre sua trajetória, né, até hoje. Eu acho legal quando um padre compartilha que não tem muita... Você falando que não é nada impactante, o senhor falando nisso. Mas o interessante é isso. Eu acho que é porque as pessoas ficam esperando algo muito impactante. Como você começou a caminhar, eu ouvi uma voz do Senhor que me falava que eu tinha que ser padre e tal. E é interessante pensar que essa escolha é mesmo racional, pautada naquilo que a igreja vê a aptidão no menino, né, que ali quer iniciar mesmo, e fala, você pode ser padre, a igreja vê que você está apto. Entender mesmo que é racional, como a escolha de uma profissão, vamos dizer assim. Pode falar. Sim. Eu lembro que teve uma época no seminário que eu ficava reparando o testemunho dos outros meninos e eu me questionei se eu tinha vocação mesmo. Porque era tudo no sentido assim, eu era um bêbado que vivia drogado, eu já estou curado, conheci Jesus, e eu falava assim, nossa, nada disso aconteceu comigo, sempre fui de igreja e O que tem pronto. errado? Aí eu, naquela inocência por conta da inexperiência de vida, né, eu pensava, será que eu tenho vocação mesmo? Até que um dia eu estava numa paróquia, dando um testemunho vocacional, e como sempre falando da minha da minha caminhada. Aí chegou um rapazinho no final e disse assim, que bom que eu escutei o seu discernimento, a sua história vocacional, porque eu estava começando a achar que eu não servia para padre, porque eu sempre fui de igreja também, eu quero ser padre, e assim, nunca... Entende? Aí eu vi o valor, né, do meu chamado naquele momento. Então, hoje eu não meço mais a autenticidade da vocação de ninguém por sua história de vida. E sim, pelo modo como concretamente a pessoa responde a isso. E na verdade é assim que a igreja faz. Né? Alguém, por exemplo, que diz que quer ser padre, né? Mas não move uma palha para viver uma vida direita, pelo contrário, né? Leva uma vida pior do que alguém que não tem nenhum compromisso com a religião, essa pessoa ela pode ter sido até chamada pelo Senhor. Mas ela é indigna do chamado que ela recebeu. Né? E ela é indigna porque ela se faz indigna. Então, de fato, né, nesse aspecto também, como em muitos outros da vida, né, são as ações que contam. É a mesma coisa, assim, o senhor falando da sua vida, né? E eu me lembrava muito que no ensino médio eu tinha uma amiga que ela sonhava em ser mãe, sonhava com matrimônio e tudo. E eu sempre fui muito tranquila, né, em relação a isso. Aí vinha, será que eu também tenho um chamado para o matrimônio, já que eu não sonho com tudo isso, não sonho com uma casa, com filhos? E não é nada disso. A gente trazendo para a realidade, pensando na racionalidade, é viver com carinho cada dia e saber que cada dia basta o seu cuidado, né? Se eu correspondir assim ao matrimônio, eu vou ser uma boa mãe, eu vou ser uma boa esposa, mas dentro da minha realidade, naquilo que Deus vai me exigindo a cada dia, né? Não pensando no futuro se eu vou ser uma boa esposa, uma boa mãe, mas algo mesmo real, concreto no meu dia a dia, correspondendo aos poucos, vamos dizer assim, né? Ao que pede. Nada muito fantasioso, vamos dizer assim. E ouvir algumas histórias assim, que não tem, vamos dizer, algo impactante, nos mostra que também é real a vida de um padre que foi chamado aos 6 anos, né? Vamos dizer assim, viu e achou, eu quero ser padre. Ouvir nossas crianças também, né? Justo. Que a gente ouve e fala, esse menino tá falando besteira. Eu lembro que eu costumava falar, hoje eu, por algum motivo, não tenho mais tido tanta oportunidade de dar meu testemunho vocacional, mas eu lembro que eu costumava falar assim, olha, se vocês estão esperando que eu diga que num dia muito especial, no momento
muito específico, se escureceu tudo ao meu redor, baixou um raio de luz na minha direção, e eu escutei anjos tocando trombeta, e ouvi a voz de Deus dizendo, vai ser padre. Não, isso nunca aconteceu. Eu tenho certeza que eu já ouvi a voz de Deus muitas vezes na minha vida, mas por meio dos meus superiores. É até interessante pensarmos na passagem da vocação de Samuel, porque quando Deus fala com ele, né, Samuel vai direto no sacerdote, como era o nome dele? Esqueço agora o nome do sacerdote, mas eu gosto de reparar como que Deus fala com Samuel 3 vezes, e nas 3 vezes Samuel vai direto ao sacerdote. É sinal de que Deus falou diretamente com Samuel, mas usando a voz do sacerdote. Então Samuel ele não vai por acaso até o sacerdote, né? Ele vai porque ele ouviu a voz do sacerdote, né? O timbre do sacerdote, o jeito de falar do sacerdote, né? Isso para mim é muito importante porque me ajuda a manter o foco no que realmente importa, no rumo que eu dei para a minha vida, que não é fazer o que eu acho que eu tenho de fazer, mas fazer o que Deus quer que eu faça, e o que Deus quer que eu faça, para mim é deixado muito claro por meio dos meus superiores. Então, eu tenho certeza que eu já escutei a voz de Deus muitas vezes na minha vida, né? E olha que ela tem timbres muito diversos, né? E é isso. Padre, é assim, o senhor falando, né, dessa questão do seu discernimento, e que não tem nada de impactante, né, assim, nada de diferenciado, de ouvir a voz de Deus, mas Olha, na eu acho que o verdade, sim, impactante é isso. sim, e assim, para mim é impactante, e para mim é impactante, na verdade, ver essa desde criança, né, desde ali os 6 anos, e isso que o senhor realmente tomou como uma verdade e foi seguindo ao longo da vida, né? A beleza de ver ali que desde cedo o senhor se sentiu chamado, né? E foi fiel a esse chamado até de fato se tornar sacerdote. Então, nos dias de hoje, assim, eu vejo que isso é algo diferente, né? É algo que se torna ali de fato impactante dentro do seu testemunho, né? E padre, dentro, sim. Desculpa, você tem muita razão. Eu estava aqui pensando, eu trabalho na Arquidiocese de Brasília, eu sou o assessor eclesiástico do setor Educação, Cultura e Catequese da Arquidiocese de Brasília. Até pouco tempo, eu era assessor da Pastoral Universitária. Eu trabalhei durante 5 anos, né, nesse mundo. E eu percebo como que os nossos jovens hoje em dia, eles estão mais perdidos do que seguem tiroteio no que diz respeito ao rumo que eles devem dar para a própria vida. Não é coisa de outro mundo, e quem já fez a faculdade sabe disso, alguém começar fazendo um curso, e ao longo de 4 anos, que seria o tempo, que normalmente é o tempo mais comum que você tem para se graduar, ir mudando de curso. 2, 3, 4. Então, qual é o problema dessa pessoa, né? Eu vejo que o problema dessa pessoa é, sobretudo, no campo da perseverança, né? Não é simplesmente no campo do discernimento, não é que ela não sabe o que ela quer para ela, ela só não consegue perseverar naquilo que ela decidiu para ela. E quando? Quando ela se depara com a chatice que é você ser fiel a um propósito que nem sempre é agradável, mas volta e meia exige de você realmente tirar leite de pedra para que você consiga progredir nele. Então, se tem alguma coisa de impactante no meu testemunho, eu acho que hoje em dia, parando para pensar, é sobretudo isso. O fato de que lá na frente eu quis algo e fiz valer, né, a minha escolha todo santo dia, na medida em que eu achava
que eu devia, na medida que ficava claro para mim o que eu tinha de fazer, e é isso, né? Mas você tem razão quando fala que falta. Hoje em dia não é que falta perspectiva às pessoas, falta perseverança, falta resiliência para lidar com as frustrações. Uhum, E quem sabe um pouco de bom humor também, né? uhum. É um testemunho que não é só para a vida consagrada, não. É um testemunho para todos, né? Perseverança mesmo. Bom, padre, agora pensando na vida de um consagrado, Desculpa, mas assim. acho que a Natália queria fazer uma pergunta. É que eu É, cortei eu, É? você. eu já ia entrar no assunto, né, ali da Eucaristia, que eu acho que é o que a Camila vai falar agora, né, Camila? Pode falar, Nath, que eu vejo se é isso. Pode falar. Sim. Pergunte. Não, eu ia perguntar para o padre, né, assim, porque dentro da vida consagrada, seja a vocação do sacerdote ou, né, das diversas vocações que a igreja nos permite, é necessário que nós cultivemos uma vida de intimidade, né? O consagrado como uma vida dedicada a Deus. É necessário ter diariamente essa decisão, como o senhor falou, né? Essa decisão fiel todos os dias, de perseverar diante da dificuldade, de ser resiliente, de ser maduro, né? De permanecer mesmo diante dos desafios. E nisso nós precisamos ser fortalecidos pela própria presença do Cristo, né? Então, o senhor pode falar um pouco para a gente sobre a importância da Eucaristia na vida do consagrado? Natália, tudo na vida de nosso Senhor Jesus Cristo é uma lição para nós. E eu penso que as lições mais, não sei se interessante seria a palavra certa, estão justamente naquelas coisas que passam batido. Ao se fazer um de nós, o Senhor Jesus nos deixou claro que ele nos entende. Eu penso que a lição mais importante que nós temos que tirar disso é essa. Ao se fazer um de nós, ele deixou claro que ele nos entende. Você veja que para continuar conosco, tendo, como todos nós temos, completado a sua carreira nesse mundo, ele escolheu um jeito muito, muito visceral. Ele escolheu, tendo se tornado um de nós, né, ele se escolheu se fazer nossa comida. E qual é a lição disso? Para que serve a comida? Tem um ditado popular que diz assim, né, saco vazio não para em pé. A comida serve para restaurar as nossas forças, para que nós consigamos perseverar, né, na luta da vida. Então, sim, a Eucaristia, ela é fundamental para um consagrado. E aqui eu lembro que todos, pelo batismo, somos consagrados. A Eucaristia é fundamental para o consagrado, porque é por meio da Eucaristia que nós recebemos de Deus aquela sabedoria e, sobretudo, aquela força que a gente precisa para perseverar na luta da vida, sendo fiéis a Ele. E a fidelidade, ela tem matizes diferentes, dependendo do modo como você vive a consagração. Pelo batismo, o compromisso de todos nós, fidelidade para todos nós, significa o quê? Você pega lá as promessas de batismo, né? E está dito assim, para viver na liberdade de filhos de Deus, renunciais ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós, renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado, renuncio. Olha, a fidelidade básica do consagrado, do cristão, ela está definida nas promessas batismais, nas renúncias que nós fizemos, né? É à custa
de concretizarmos isso na nossa vida é renunciar ao pecado, a tudo que possa nos desunir, ao demônio. É a custa de nos esforçar nesse sentido que a gente consegue honrar os nossos outros compromissos. Se você é casado, quais são os outros compromissos que você fez, né? O de amar o seu cônjuge, a sua cônjuge, nas formas específicas do respeito e da fidelidade. Você não vai dar conta disso se você não renunciar ao pecado. Você não vai dar conta disso se você não renunciar a tudo que pode causar desunião. Você não vai dar conta disso se você não renunciar ao diabo. E se você é padre, quais são as promessas que você fez? Agora, na Quinta Santa, na Missa do Crisma, os padres fizeram a renovação de suas promessas. Uhum. E quais foram essas promessas, né? O bispo perguntou lá: quereis unir-vos e conformar-vos mais estreitamente ao Senhor Jesus, renunciando a vós mesmos e confirmando os compromissos do Sagrado Ministério, que levados pelo amor de Cristo assumistes com alegria em relação à Igreja no dia de vossa ordenação sacerdotal. Todo mundo quer. Quereis ser fiéis distribuidores dos mistérios de Deus, pela missão de ensinar, pela Sagrada Eucaristia e demais celebrações litúrgicas, seguindo Cristo, cabeça e pastor, não levados pela ambição dos bens materiais, mas apenas pelo amor aos seres humanos? Quero. Então, vejam, a fidelidade que o Senhor exige de nós, ela tem matizes diferentes, né? Dependendo da nossa vocação, do chamado que Ele nos faz. Mas tudo começa em honrarmos as promessas do batismo. É isso que nos torna capazes de honrarmos as outras promessas todas. E o que a Eucaristia tem a ver com tudo isso? Tem a ver que nos esforçar nesses aspectos é cansativo. É cansativo, né? É um negócio que cansa a mente da gente, é um negócio que cansa o coração da gente, é um negócio que cansa o nosso corpo, né? E nós precisamos de força, a palavra é essa, de força, né? Quando a gente vai à Santa Missa, o Senhor Jesus se dá a nós de duas maneiras. Ele se dá a nós por meio da palavra e da Eucaristia. Recebendo Jesus por meio da palavra, nós recebemos sabedoria. Recebendo Jesus por meio da Eucaristia, nós recebemos força, né? Aquela determinação de ferro e aquela coragem a toda prova que nos faz respirar fundo após a canseira que nós tivemos, né? Para sermos fiéis ao Senhor e continuarmos nos cansando para sermos fiéis ao Senhor. E não é por um acaso que a gente chama a eternidade de o descanso eterno. Engraçado que a gente fala as coisas, né? A gente não para pensar no que elas significam, né? Por que será que a gente chama a eternidade de descanso eterno? É porque enquanto a gente está aqui, como diz São Paulo, estamos lutando pela nossa salvação com temor e tremor. Ok? Uhum. Não sei se eu respondi a sua pergunta, eu já até esqueci qual foi. Respondeu sim. Obrigada, padre. Padre, pensando, o senhor falou muito sobre a vida de um casado, a vida do sacerdote, né? Que é mesmo que honrar nossas promessas batismais e levar isso para a nossa vida. E eu vi uma frase que fala bem assim: a vida dos consagrados é uma vida profética para os leigos. E aí, pensando nisso, né, pensando nos votos de um consagrado, não de todos, né, mas de alguns que levam castidade, a pobreza e a obediência, eu vejo que a comunidade, ela se espelha muito no padre. Não, assim, por exemplo, a pobreza, né, aquele padre que abandonou tudo para estar ali à frente da comunidade, que dedicou mesmo, né, a pobreza, que deu para o Senhor isso. E aí as pessoas vão lidando melhor com a pobreza. Em relação à castidade, aqueles jovens que veem um padre casto conseguem levar mais a sua castidade adiante, porque veem que para o padre é possível, né? A obediência também, como o senhor falou, ouvir a voz do sacerdote, que não é muitas vezes, né? Que é sempre a voz de Deus, no seu caso. O senhor compartilhou aqui com a gente que Deus te falou muitas vezes através dos sacerdotes superiores. Então, assim, é realmente isso? A vida de um consagrado, ela é profética para a comunidade?
Com certeza, mas é interessante observar que quando nós falamos de consagrados, nesse sentido profético, nós nos referimos, sobretudo, não aos ministros ordenados, mas aos leigos consagrados, né? Aos freis, às freiras, os monges, as monjas, né? Esse povo todo. Porque são eles que fazem o compromisso mais radical com o Senhor, inclusive mais radical que os ministros ordenados. É eles que fazem os votos de pobreza, castidade e obediência, que são chamados conselhos evangélicos, né? Para aqueles que querem ser perfeitos. Perfeitos no segmento de Jesus, né? A pobreza radical, a obediência radical, a castidade radical, né? Então, são os religiosos que fazem, né? Os ministros ordenados, eles não fazem votos, eles fazem promessas, né? E as promessas são de rezar a liturgia das horas, que é a oração oficial da igreja, e conservar o celibato, né? Os outros aspectos, eles estão envolvidos, né, na medida em que nós vivemos a questão da obediência, né, aos nossos superiores, porque estamos inseridos na hierarquia, vivemos a questão da pobreza, né, levando uma vida modesta, para exemplo dos fiéis, entende? Mas eu posso ter posses, né? Não, sim. Ministro ordenado, né? Eu posso ter posses. Bom, mas o povo tem mais à mão o padre, né? É o padre que está mais próximo do povo. Inclusive, um dia eu estava conversando com um dirigido meu e eu comentava sobre isso, né? Em todo canto, todo canto do mundo, o povo sempre chama o sacerdote presbítero, porque o termo técnico é esse, né? Eu sou sacerdote presbítero, mas o povo sempre chama os sacerdotes presbíteros de pai. Diferente dos bispos, com todo respeito aos bispos, né? Os bispos, pelo povo, são sempre encarados numa dinâmica, talvez, não sei, empresarial, são sempre encarados como uma espécie de chefe, mas não de pais, né? São os padres que estão mais perto do povo, que o povo tem por pai, né? Aí você tem o Papa, né? O Papa, salvo engano, é o único bispo que o povo chama de pai. Mas é por isso, então, que o padre serve de tanta referência para o povo, né? E sim, né, independente do nível de compromisso que os ministros ordenados e os consagrados fazem, né? O fato é que, sim, servimos de exemplo para o povo no que diz respeito à vivência dos conselhos evangélicos, com certeza. Padre, falando nisso, o Fernando mandou aí no chat uma pergunta. Ele falou assim: Padre, o senhor sente o desejo, chamado ou alguma inclinação para o episcopado? Vendo o senhor falando, acho que o senhor tem jeito. Olha, Fernando, eu sinto, sim, um desejo, um chamado e uma inclinação forte para não ser bispo. Eu acho que o meu lugar na igreja não é esse, né? E se Deus quiser, eu tenho certeza. Nada contra o ministério episcopal, né? Que é querido pelo Senhor e é necessário. E nem é falsa modéstia, não. Tudo bem? É porque eu sendo padre, já corto um dobrado, imagina sendo bispo, né? Porque o padre lida com o povo, imagina o bispo que lida com os padres. Então, eu penso que eu não tenho condição disso, não tenho estrutura para isso, né? Mas então é isso, viu, Fernando? Não tem nenhuma motivação muito mística, não. Eu só não quero mesmo essa cruz. Padre, durante a celebração da Santa Missa, né,
no momento ali da liturgia eucarística, os padres, né, repetem as palavras de Cristo na Santa Ceia, e aquela frase, fazer isto em memória de mim. E nesse momento, assim, para o Senhor, né, como sacerdote, como a pessoa de Cristo, como é celebrar esse mistério? O Senhor... Olha, eu vou contar uma coisa aqui para vocês, mas é segredo, vocês não contam para ninguém. Pode deixar. O que acontece? No dia que eu ordenei, eu estava muito, muito cansado, muito, muito cansado. Aquele período de diácono, para mim, foi muito intenso, a nível de trabalho mesmo, né? E no dia que eu me ordenei, eu estava tão cansado que virtualmente era o momento mais importante para mim, de toda a minha vida até agora, mas eu estava fazendo um esforço violento para prestar atenção no que estava acontecendo. Porque na medida que a gente está cansado, a gente perde o foco muito rápido. E eu lembro que, naquele mesmo dia, eu tinha um casamento para fazer e a minha primeira missa. Né? Minha primeira missa. E na minha primeira missa, nossa senhora, eu estava no automático já. Né? Quase que chamei Jesus de Genésio na hora da distribuição da comunhão. De tanto que eu estava assim, automático. Que nem você, quando está dirigindo cansado e de repente chega em casa e não sabe como, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas acontece comigo. Ou quando você se toca que você está dirigindo, por conta do cansaço. Bom, mas eu me lembro se eu tive alguma experiência mística na minha vida, até o presente momento, a minha primeira missa foi com certeza, porque na hora da consagração, tinha um monte de padres lá, amigos, né, comigo naquele momento, e todos os padres na hora da consagração consagram, né? E na hora da consagração, quando eu estava falando as palavras, né, tomai e comei, isto é meu corpo, tomai e bebei, isto é meu sangue. Enquanto eu falava, eu escutava os padres amigos sussurrando atrás de mim, e eu me imaginei retroagindo no tempo, ao longo dos séculos, até o momento primeiro no qual o próprio Senhor falou isso. Olha, aquilo para mim foi fantástico, porque para mim naquele momento ficou claro, né? Ficou claro, não era eu, era Jesus. Era Jesus, né? Eu só estava emprestando minha voz a Ele, eu só estava me emprestando a Ele. De um jeito que eu continuava na posse de mim, mas não era mais eu, era Jesus. Então, eu carrego essa experiência no meu coração. Eu gosto de pensar nela quando eu estou muito, muito cansado, né? Não, sou eu, mas eu me emprestei para Jesus, né? E sobretudo na missa, isso fica claro. Olha, quantas vezes eu já fui celebrar a Santa Missa, sem ter tido tempo de preparar a homilia. E no final das contas, a coisa fluiu de um jeito que depois o Senhor me deu a graça de escutar alguns testemunhos, né? Que não me levaram a envaidecer, não, mas a reconhecer que Ele age. Quando o Senhor disse que Ele estaria presente conosco todos os dias até o fim dos tempos, Ele inventou, para cumprir essa promessa, no mesmo momento, simultaneamente, né? Ele inventou a Eucaristia e o padre. Então, é fantástico perceber que, olha, eu não sei como explicar isso. É uma coisa, assim, realmente surreal. Não é todo o tempo que a gente tem consciência disso, mas não tem nada mais fantástico do que celebrar a Eucaristia, perdoar os pecados. Olha, são os frutos maduros da redenção, né? A confissão, o batismo, a Eucaristia, os sacramentos, não tem nada mais importante no mundo que isso. A gente, ouvindo aqui, eu acho que eu e a Nath, a gente tá bobo, assim, né? Porque realmente é bom, é tão bonito ouvir isso de um padre, porque assim, nós como leigos aqui,
a gente observa e fica imaginando isso mesmo. Nossa, como é que deve ser celebrar uma primeira missa? O que passa ali na cabeça do sacerdote a cada consagração? E ouvir isso de um sacerdote é incrível mesmo. Eu acho que não deve ter uma experiência maior que essa, não, na vida de um padre. Camila, como eu falei, nem sempre a gente tem uma consciência clara disso, né? Por exemplo, um pai e uma mãe amam seus filhos, mas nem sempre tem uma consciência clara disso, né? Porque A todo instante. se tivesse, com certeza, muitas das coisas das quais se arrependem não teriam feito, né? Na criação e tudo mais. Também o padre, né? Na maioria das vezes, quando a gente celebra a missa, né? É só mais uma coisa, das muitas coisas que a gente tem de fazer, apesar de toda a sua importância. Mas eu quero só chamar a atenção para o fato mais importante do que a nossa natural fraqueza, incapacidade humana, de que, apesar disso, Jesus está ali, está agindo, falando com a gente, se dando a nós, e é nisso que eu reparo mais, né? Tem domingos que eu chego em casa e, sinceramente, eu não consigo nem lembrar do tanto de coisa que eu fiz. Mas eu sei que o que quer que eu tenha feito, fiz em nome de Jesus, porque Ele quer. Então, pronto. Entende? É isso que sustenta a gente, eu penso, em toda situação, né? Quando no final do dia você para e pensa, né? O que quer que eu tenha feito, eu fiz em nome de Jesus. Eu acho que isso dá um sabor diferente para a vida da gente, inclusive para o nosso cansaço. Sim. Padre, para a gente finalizar, né? E levar mesmo a vida consagrada para as pessoas, para elas entenderem um pouco. Eu acho que hoje foi um ensinamento muito grande ouvir o senhor. O que o senhor tem a falar para essas pessoas que realmente estão ali em discernimento e às vezes ficam esperando algo impactante mesmo na vida para poder discernir a vocação, ou que realmente tem isso no coração de ser padre, mas acha que não é? O senhor tem a falar para cada jovem que está assistindo sobre a vida consagrada e que é possível? Olha, meu irmão, minha irmã, você vai ser feliz se você não discernir a sua vocação, porque Deus é pai, Ele não é padrasto. Só que você não vai ser tão feliz quanto você poderia ser. Então, tenha a coragem de tirar isso a limpo. Tenha coragem de tirar isso a limpo, porque não é todo mundo que está sentindo vontade, por mínima que seja, de ser padre, de ser uma freira, um frei, não é todo mundo. Se é o seu caso, você tem a obrigação, consigo mesmo, para começo de conversa, de tirar isso a limpo, porque o que está em jogo é a sua felicidade. Né? Pode ter certeza que Deus, o nosso Senhor, né, quando nos chama para algo do tipo, não chama armando uma arapuca para a gente. Né? Não é uma cilada, é uma oportunidade de ser muito feliz. Bom, oportunidades a gente pode deixar passar, mas é melhor que não. É isso. Obrigada, padre. Foi ótimo. Obrigada. Viu como fluiu? Não, e no início o senhor falou que estava com medo de não fluir, né? Ah, que eu Olha o sou meio tanto que fluiu. Não achei nem um pouco, viu? Muito obrigado. Nossa, Deus foi lhe Foi maravilhoso. ótimo mesmo. Tá bom. Pode Então ter é isso. certeza, padre, que seu testemunho e todas essas palavras nos edificaram muito e muitos discernimentos, com certeza, para nós e para outros também que estão nos assistindo. Muito bem, eu Obrigada mais uma agradeço o vez. convite. Agradeço o convite, desejo a todos uma feliz Páscoa, que o Senhor ressuscitado nos ressuscite da morte espiritual que nós corremos o risco de experimentar nesse mundo, né? Afastados dele e vivendo do jeito que a gente acha que deve, para nos pormos no caminho que é Jesus, um caminho de amor exigente, de doação sacrificada,
mas de profunda alegria e grande paz. Então, Deus abençoe a cada um de vocês na comunidade Amém. e a todos que nos acompanham agora nesse momento. E até a próxima, se Amém. Deus quiser. Até. Vamos fazer a nossa oração final do podcast? Aí no final o senhor dá a bênção para a gente. Ah, ótimo, tá bom. O senhor pode começar. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da Sua vontade, para conhecer as Suas obras e escutar o Teu chamado à perfeição. Jesus Cristo, servo sofredor e Filho de Deus, quero permanecer aos pés da Tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, Sua Mãe Nossa, e diante de Suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da Sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel e consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequeninos, anunciando o evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indissolúvel Trindade, que é essencialmente dom de si e amor na sua realidade original e infinita, fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão, à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, Rogai por nós. São João Apóstolo e Evangelista, Rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade pelo mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Virgem Santa Maria, Senhora da Paz, de São José do Anjo da nossa guarda, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada, Padre. Que Deus te acompanhe, aleluia, aleluia. Amém, aleluia, Graças aleluia. a Deus, aleluia, aleluia. Boa noite, Padre. Muito obrigada. Boa noite, tchau, tchau, gente. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Semana que vem tem mais podcast.